Boa noite. Estão lembrados de mim? Então, hoje nós iniciaremos novamente os estudos, retomaremos os estudos, principalmente focados na prova do Senado Federal, onde as provas serão em março, né? Então nós temos aí esse restinho de dezembro, janeiro, fevereiro e um pedaço de março para nos prepararmos para a prova do Senado Federal. Conforme vocês viram o edital, nós temos praticamente 3 editais para técnico, analista e consultor. Então basta você analisar qual cargo que você almeja, qual formação que você tem e se preparar. Hoje nós vamos dar início à primeira aula de Direito Constitucional. Focaremos nos artigos 1º ao artigo 4º, tá? Tentaremos aí analisar esses 4 artigos de forma mais sucinta, de forma que fique mais claro para vocês. Então nós falaremos sobre os princípios fundamentais, né? O que são esses princípios fundamentais? Os princípios fundamentais, eles são características essenciais de um Estado, né? O que esses princípios traduzem? Eles traduzem os valores que orientaram o Constituinte na elaboração da Constituição. E na Constituição Federal, na própria Constituição, aonde estão dispostos esses princípios fundamentais? Estão dispostos no título 1, né, que é composto por 4 artigos. Por isso que nós vamos iniciar os estudos, né, nós vamos falar durante essa aula dos 4 principais artigos, né, do 1º ao 4º, que estão presentes no título 1 da Constituição Federal de 88. Né. O que diz o artigo 1º? Ele diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Quais são os fundamentos? E tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Além disso, o parágrafo único diz o seguinte, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, né? Então, a gente pode prestar bem atenção que no caput desse artigo, ele inicia falando o quê? Ele menciona que a República Federativa do Brasil, né? O que é essa República Federativa do Brasil? O Constituinte, nesse momento, ele está determinando que a forma de Estado que é adotada pelo Brasil é a federação, né? O que é federação? É um Estado composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio. Por terem autonomia, né, essas unidades apresentam o quê? Competências ou prerrogativas garantidas pela Constituição que não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral pelo governo central. É por isso que nós temos as chamadas cláusulas pétreas, né? São cláusulas que não podem ser abolidas ou alteradas de modo unilateral, né? Além disso, o caput ele traz o quê? Ele traz que a nossa federação ela é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O que a gente pode depreender dessa afirmação, né? Que são entes federados do Brasil, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Todos são pessoas jurídicas de direito público, né? E têm vínculo indissolúvel. O que isso significa? Que não há direito de secessão em nosso ordenamento jurídico, né? Na Constituição Federal de 88, os municípios foram incluídos pela primeira vez como entidades federativas. Até então, até a Constituição de 88, não era acoplado nesse momento os municípios. Então foi a partir da Constituição Federal de 88 que introduziu-se aí os municípios, né, onde eles foram incluídos como entidades federativas. É importante a gente salientar também que os territórios não fazem parte da federação. Então você tem que ficar bem atento, pessoal, porque isso é muito cobrado em concursos. Às vezes tem uma questão que demonstra o que faz parte ou não faz parte da federação e coloca embutido os territórios. Então fique bem atento, que pode estar tudo correto. E deixa o território lá para o final. O território não faz parte da nossa federação. O Estado Federal, segundo a doutrina, apresenta 2 características: autonomia e participação. A autonomia traduz na possibilidade de que os estados e municípios
terem sua própria estrutura governamental e competências distintas daquelas da União. Já a participação, por sua vez, né, ela consiste em quê? Em dar aos Estados a possibilidade de interferir na formação das leis. Ela é garantida em nosso ordenamento jurídico pelo Senado, né, onde é um órgão legislativo que representa os Estados. Então, o que representa os Estados nesse momento é o quê? É o próprio Senado. Então, a gente tem que ficar bastante atento nisso. Tá? A gente tem de ficar claro também que às vezes nós confundimos bastante a diferença entre autonomia e soberania. No Brasil, quem tem soberania é somente a RFB. Somente a República Federativa do Brasil é considerada soberana. Estados, municípios, Distrito Federal não são soberanos, eles são o quê? Autônomos. Tá? Inclusive, quando a gente fala em direito internacional. Inclusive, para fins do direito internacional, o único que é soberano é a República Federativa do Brasil. Só ela possui personalidade internacional. Os Estados Federados são reconhecidos pelo direito internacional apenas na medida em que a República Federativa autoriza. Então, quando a gente fala no âmbito, né, do direito internacional, somente os Estados vão ser considerados, são reconhecidos pelo direito internacional apenas na medida em que a República Federativa do Brasil autoriza. Certo? Tem mais uma dica muito importante, onde fala que a União é a pessoa jurídica de direito público interno, não apresenta soberania. Essa característica é própria do quê? Da República Federativa do Brasil. Está claro, né? Então, quem é soberano é somente a República Federativa do Brasil. Já estados, municípios, Distrito Federal são o quê? Autônomos. Nós falamos que a forma de Estado é o quê? Federação. Né? Uma outra importante característica que está presente no artigo 1º da Constituição Federal de 88 é a nossa forma de governo. Qual que é a forma de governo? A República. Entende-se, né, por forma de governo como se dá a instituição do poder na sociedade e a relação entre os governantes e os governados. São características da República. Quais são as características da República? Caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade, né, dos governantes. Essas são algumas características. Os governantes na República, pessoal, são eleitos pelo povo, o que vincula, né, essa forma de governo à democracia. Né? Vincula. Além disso, na República, o governo é o quê? Limitado e responsável, surgindo a ideia de responsabilidade da administração pública. Finalmente, a gente tem o quê? O caráter transitório dos detentores do poder político, que é inerente ao governo republicano. Sendo ressaltado, por exemplo, nós temos no artigo 60, no parágrafo 4º da Constituição Federal de 88, que impede que seja objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. A gente também tem, né, nós temos, além da forma de Estado, que é a federação, né, quando a gente fala forma de Estado, né, uma dica é quando você coloca forma Estado. Primeira palavra F e a segunda Estado. F de forma e S de Estado. Dá o quê? Federação. Então não dá para você errar. Nós temos ainda a forma de governo, que é a República, né? E nós temos o quê? O regime político. Qual que é o regime político adotado pelo Brasil? É o democrático, né? A expressão Estado Democrático de Direito significa não menos que no Estado brasileiro todas as pessoas se submetem às leis e ao direito, que por sua vez são criados pelo povo, por meio de seus representantes, certo? A lei e o direito nesse Estado visam a garantir o respeito aos direitos fundamentais, assegurando a todos o quê? Uma igualdade material, né, condições materiais mínimas a uma existência digna. O princípio democrático ele é reforçado também no artigo 1º da Constituição. Por ele conclui-se o quê? Que nosso Estado vigora a democracia semidireta e ou participativa. Não há uma combinação de representação política como forma de democracia direta, né, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Aí nós temos, assim, quando a gente fala de plebiscito e referendo, né, nós temos uma dúvida. Qual que é a diferença de plebiscito e referendo? Né? O plebiscito ele é convocado antes da criação da norma, do ato legislativo ou administrativo.
para que os cidadãos, por meio do voto, aprovem ou não a questão que lhes foi submetida. Plebiscito, plebiscito, só você lembrar de plebiscito, é antes do ato legislativo, né, da criação da norma. Já o referendo, ele é convocado após a edição da norma, devendo que ser ratificada pelos cidadãos para a validade. Recentemente nós tivemos aí um plebiscito sobre a divisão do estado do Pará, Carajós e Tapajós, né? Carajás, Tapajós e Pará, onde foi recusado pela população, né? Mais de 60% aí. Então foi convocado o quê? Um plebiscito. Antes de ir para a edição da norma, foi convocado um plebiscito sobre isso. O que acontece? A população não autorizou, né? Já o referendo é depois. Depois que é criada a norma, é consultada aos cidadãos, né? Uma outra dica para a nossa prova é falando o seguinte: todo poder ele emana do povo, certo? Por exemplo, se a banca ela afirmar qualquer coisa diferente disso, né, que emana do Congresso Nacional, do Senado Federal, essa questão ela está errada. Então, todo poder emana do povo, né? Então, isso tem que ficar bem claro. O poder ele emana do povo, não emana do Congresso, não emana do Senado, certo? Então, fiquem bastante atentos nessas questões. Quando a gente falou, né, dos incisos do artigo 1º da nossa Constituição, onde estão expressos os fundamentos da República Federativa do Brasil, né, nós temos os pilares do nosso ordenamento jurídico, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Para vocês não esquecerem desses fundamentos, basta vocês lembrarem do socidiválvulo, né? Essa palavrinha socidiválvulo é a inicial de todos os fundamentos, né? So de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, val de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e plu de pluralismo político. A soberania, ela determina o quê? Que o Estado brasileiro é superior a todas as outras pessoas no âmbito interno, né? As normas e as decisões elaboradas pelo Estado, elas prevalecem sobre as emanadas dos grupos sociais intermediários, como família, escola, igreja, né? Determina ainda que nosso Estado é igual aos demais no âmbito internacional. A gente vai ter, é importante salientar também, que a igualdade entre os Estados é um dos princípios adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, né? Então, todos os Estados eles são iguais perante a relação internacional, né? Já a cidadania, ela exige que o poder público incentive a participação popular nas decisões políticas do Estado. Nesse sentido, está intimamente ligado ao conceito da democracia, pois supõe que o cidadão se sinta responsável pela construção do seu Estado, pelo bom funcionamento das instituições. A dignidade da pessoa humana, ela eleva o ser humano a uma preocupação central para o Estado brasileiro, né? Então, esse princípio determina que a pessoa humana deva ser tratada como um fim em si mesma, e não como meio para se obter um resultado. Então, trata-se de uma limitação ao poder do Estado, que não tem a possibilidade de impor restrições à consciência humana. Mas não é por isso apenas uma liberdade negativa, ou seja, uma ausência de constrangimento pelo Estado. É também uma liberdade positiva, ou seja, de não sofrer impedimentos econômicos, sociais ou políticos que obstem a plena realização da personalidade humana. Na Constituição de 88, a dignidade da pessoa humana é a base de todos os direitos fundamentais. Então, todos os direitos fundamentais têm como base a dignidade da pessoa humana. Um outro fundamento, né, que a gente tem é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? O que isso determina? Que o nosso Estado é capitalista, certo? Todo mundo sabe que o nosso Estado é capitalista, mas afirma simultaneamente que o trabalho tem um valor social, né? A gente tem no artigo 170 da nossa Constituição, de 88, onde reforça esse fundamento, né, que determina que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Então, está reforçando o fundamento dos valores sociais e da livre iniciativa, né, lá no comecinho do título 1 da Constituição, né?
gente tem aqui, como fundamento, o pluralismo político, né? Onde nós temos aí que visa o quê? Garantir a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional. Então, sim, o artigo 1º da nossa Constituição nós encerramos, né? Nós analisamos. Agora nós temos o artigo 2º, que fala o quê? São poderes da União independentes e harmônicos entre si o quê? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então nós temos aí os 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. Esse artigo ele trata da teoria da tripartição dos poderes. Onde que surgiu essa teoria, né? Lá com a publicação do livro Política, por Aristóteles, né? Que foi posteriormente trabalhada por quem? Por Montesquieu na obra O Espírito das Leis. O que a gente tem aí? Nós temos uma harmonia, né? Então nós temos lá, são poderes da União independentes e harmônicos. Nós temos a palavra harmonia e a palavra independência entre os poderes. A primeira harmonia significa cooperação, então colaboração entre os poderes. Diz o que? Garantir que esses expressem uniformemente a vontade da União. Já a segunda, que é independência, traduz na ausência, né, de subordinação de um poder a outro. Então, os poderes eles são harmônicos, ou seja, exercem um processo de cooperação e nenhum subordina um ao outro. Né? Todos os poderes têm, portanto, o quê? A mesma hierarquia. A nossa Constituição ela adotou a separação dos poderes flexível. O que isso significa? Que eles não exercem exclusivamente suas funções típicas. Né? Claro, a gente também tem funções atípicas. Por exemplo, um exemplo disso é o exercício da função administrativa do Executivo, né? Pelo Judiciário e pelo Legislativo, quando dispõe sobre a organização interna, né? E sobre seus servidores, nomeando-os ou exonerando-os. A independência dos poderes é limitada pelo sistema de freios e contrapesos. Esse sistema de freios e contrapesos tem origem aqui, norte-americana. O que esse sistema prevê? A interferência legítima de um poder sobre o outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente. É o que acontece, por exemplo, quando o Congresso Nacional, né, o Poder Legislativo, fiscaliza os atos do Poder Executivo. Certo? Então, quando o Poder Legislativo fiscaliza os atos do Poder Executivo, está utilizando esse sistema de freios e contrapesos. É importante destacar ainda que no artigo 2º da Constituição, onde nós temos aí que a doutrina odierna defende o quê? O poder do Estado, que é pertencente ao povo. Ele é uno e indivisível, ou seja, não pode ser repartido. É a manifestação desse poder, né, que se dá de diferentes formas e por diferentes órgãos. A divisão, portanto, seria entre as funções estatais, não entre os poderes. Certo? Então, encerramos o artigo 1º e o artigo 2º. Passaremos agora para o artigo 3º, que fala o quê? Sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são eles? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem prejuízo de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outras formas de discriminação. Isso é que reza o artigo 3º. Né? O que a gente pode perceber, né, até como regra para a memorização, é que todos estão como verbos, no infinitivo. Temos aí construir, garantir, erradicar, promover, diferentemente dos fundamentos, né, que a gente lembra da regrinha do Saussure de Walpole. Aqui não, nós temos o quê? Verbos no infinitivo, para você não esquecer na hora. Tá? Isso é apenas um macete. Tá? Então, sim, sempre lembrando que quando estiver na prova esses verbos, né, vocês lembram que isso vai nos ajudar a lembrar de objetivos. Quando você vai fazer um trabalho, quando pede os objetivos, sempre você começa por um verbo. É só lembrar dessa regrinha também. Né? Os objetivos, eles visam o quê? Assegurar a todos os brasileiros, né, que todos os brasileiros tenham uma vida digna, vivendo em uma sociedade livre e sem preconceitos, justa e solidária. Certo? Então, passaremos agora para o artigo 4º, onde vai falar sobre as relações internacionais. Né? A gente sabe que a República Federativa do Brasil, ela rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Quais são eles? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos,
autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Então, esses são os princípios que regem, né, a República Federativa do Brasil no seu âmbito internacional. Ainda nós temos o parágrafo único que diz o quê? Que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo? Como é cobrado isso nas provas? Né? O examinador, muitas vezes, ele quer nos confundir esses princípios com os objetivos expostos no artigo 3º. Né? Ele sempre quer nos confundir em relação a isso. O legislador constituinte, ele se inspirou nesses princípios aí na Carta da ONU, que foi assinada quando? Em 1945. Né? Então, para escrever o artigo 4º da Constituição, ele se inspirou lá na Carta da ONU. Porque naquela carta, expressou-se o maior sentimento da humanidade após o início da Segunda Guerra Mundial, né? Busca da paz. A nossa Constituição, ele registrou esse sentimento nesses incisos, né? Onde ele observa também que a República Federativa do Brasil buscará o quê? Autodeterminação dos povos, ou seja, respeitar a sua soberania, não intervir em suas decisões. Porque defende a paz. E para que isso aconteça, a solução pacífica dos conflitos assume que a relação entre os povos deve ser o quê? De cooperação. Né? Uma das consequências que a gente tem na Segunda Guerra Mundial foi a independência das colônias. Percebeu-se ali que para haver paz é necessário independência nacional, ou seja, ter sua soberania respeitada pelas outras nações. Além disso, verificou-se também que a paz somente é possível com a igualdade entre os Estados. Né? Então, muito claro isso. Né? A gente tem também que, na Segunda Guerra Mundial, né, qual foi a imagem mais forte da Segunda Guerra Mundial? A gente vê isso até hoje, né, que são os massacres dos judeus, né, que estavam a todos os campos de concentração, que foram promovidos pelos nazistas. Isso foi o quê? Uma vergonha para a humanidade. Então, a Carta da ONU, em consequência, ela assume que o principal estímulo foi o quê? O princípio é o estímulo dos direitos humanos. Né? Por isso que a República Federativa do Brasil, em homenagem, né, a essa Carta da ONU, ela dá prevalência nas suas relações internacionais dos direitos humanos e ao repúdio ao terrorismo e ao racismo. Né? E esse parágrafo único do artigo 4º que a gente falou, né, traz o objetivo a ser buscado pelo Brasil em suas relações internacionais, que é a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Às vezes, os doutrinadores, quem está fazendo a prova, eles sempre querem nos confundir com a América do Sul. Às vezes, eles trocam a América Latina para a América do Sul. Tem que ficar atento, né? Porque a gente tem o que? A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Certo? Então, assim, nós falamos sobre o artigo 4º, né, que é principalmente cobrado. Falamos aí desde o início da Constituição, do 1º ao artigo 4º. Né, na próxima aula, nós vamos começar a dissecar um pouquinho o artigo 5º. Né? Essas aulas que eu estou falando para vocês, muitas coisas eu leio, né? São tirados até mesmo das aulas da professora Nádia, né, e da professora Nádia Caroline, né, que preparou um curso excelente para o Senado Federal em Direito Constitucional. Então, os créditos são dela. Né? Então, esse momento aqui é para a gente discutir um pouco sobre a Constituição para facilitar os estudos de todos nós. Estamos preparando para a prova de março para o Senado Federal. Então, eu desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula. Tchau, tchau.